Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje nós vamos falar do versículo, começar a falar, do versículo 13 até o versículo 16, que aí é outro assunto que nós vamos tratar. O assunto que tratamos do início, do versículo 1 até o 12, até o 11, é o 12 mesmo, do 1 ao 12, foi as justificativas de um verdadeiro apostolado. Agora nós vamos falar sobre outro assunto. Do 13 ao 16 é dividido um outro tema para este capítulo aqui. Eu subdividi esse tema, ou este trecho, essa perícope, em duas partes. Hoje nós vamos tentar ler e estudar o versículo 13 e 14. Se não der, ficamos somente no 13. Mas o 13 e o 14 eu chamei de que somente a palavra dá firmeza diante das perseguições. Eu poderia até colocar um jogo de palavras, fazer um trocadilho aqui, que a mesma palavra que levanta perseguição contra você é a mesma palavra que te faz perseverar nas perseguições que são levantadas. A palavra que você prega faz com que outros perseguem, mas a palavra que você prega, ela te sustenta diante da perseguição. Mas vamos falar somente disso, que só a palavra de Deus dá firmeza nas perseguições. Diz assim o texto, 1 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Vamos parar aqui. Na realidade, o verso 15 e 16 eu vou deixar para falar de um outro assunto. Os irmãos podem sentar. Muito bem, irmãos. Esta perícope, ou este trecho que nós vamos ler hoje, que já lemos hoje, que são os versículos 13 e 14, é uma repetição da ação de graças do apóstolo Paulo. Raramente nós vemos o apóstolo Paulo repetir ações de graças por uma igreja. Ele fez isso aos Efésios. Quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele deu graças a Deus no capítulo 1, verso 3, e novamente ele deu graças a Deus no capítulo 3, versículo 14 de Efésios. Agora o apóstolo Paulo também, em Tessalonicenses, embora Tessalonicenses foi escrito primeiro, na nossa Bíblia, Efésios vem antes, e Tessalonicenses depois. Mas na ordem cronológica, Tessalonicenses foi escrito primeiro do que Efésios. Aqui também na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, por duas vezes ele dá graças a Deus por esta igreja. E ele dá graças a Deus por causa de uma característica interessante que ele viu nos crentes tessalonicenses. Nós vamos ver qual é essa característica, E ela também fala do efeito, essa perícope aqui fala do efeito dessa característica. Existe uma característica na igreja dos Tessalonicenses que Paulo vai destacar, e também existe um efeito, existe um resultado que essa característica promoveu na vida dos Tessalonicenses. A qualidade foi que eles creram na palavra dos apóstolos como sendo palavra de Deus. Essa é a característica que deixou Paulo encantado com esta igreja. E o efeito disto foi que esta palavra operou neles com eficácia tão poderosa que esse fato deles considerarem a palavra dos apóstolos como sendo palavra de Deus fez com que aqueles crentes suportassem o sofrimento dos seus próprios compatriotas, as perseguições dos seus próprios concidadãos. Veja só, eles receberam a palavra de Paulo, Silas e Timóteo como se fosse de Deus. E o fato deles terem recebido esta palavra como sendo de Deus e não de homens, fez com que eles tivessem firmeza
para suportarem as perseguições dos próprios compatriotas deles, das pessoas da própria cidade deles. Como eu disse para os irmãos, vamos falar só do verso 13 e 14, porque a partir do verso 15 e 16, Paulo vai mostrar alguns dos seus pensamentos sobre os judeus. E eu quero deixar esse sermão bem separado, verso 15 e 16. Eu quero mostrar para os irmãos como Paulo pensava a respeito dos judeus que negavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá? Porque tem muita gente que se baseia só em Romanos 11. Paulo tinha uma grande expectativa que os judeus, nossa, no fim Israel será salvo. Todo mundo tem, né, essa visão aqui otimista, mas aqui no versículo 15 e 16, Paulo fala outra coisa. Deus tem judeus para salvar? Claro, mas aqueles que rejeitaram o evangelho do Senhor, a palavra de Deus diz que eles sofrerão a ira, o castigo de Deus. Então, não era sempre que Paulo tinha essa esperança de que todos os judeus se convertessem, não. Por isso que eu quero deixar bem separados o 15 e o 16, para nós vermos como Paulo analisava essa característica dos judeus que rejeitavam o evangelho que ele pregava, né? Pois bem, vamos deixar isso para mais tarde e agora vamos ficar com os versículos 13 e 14. Esses versículos nos mostram essa verdade que acabamos de falar. A firmeza na palavra de Deus, considerar a palavra de Deus como sendo de Deus, te dá firmeza diante das perseguições. Vamos ver agora então isso mais detalhadamente. Como nós já estudamos no capítulo 1, se você quiser conferir, o apóstolo Paulo ele fez uma ação de graça pelos Tessalonicenses por vários motivos regozijantes espirituais. Veja bem, nós já estudamos isso, está em nosso canal, capítulo 1, né? Tem uma playlist lá, só dos sermões do capítulo 1, você pode acessar e você vai ver quantas qualidades Paulo viu na igreja dos Tessalonicenses no capítulo 1, pelas quais ele dava graças a Deus. Eu vou repetir aqui só os temas destas virtudes, né? Primeiro que eles tinham as 3 virtudes teologais, a fé, o amor e a esperança. Eles tinham essas virtudes de modo operoso e não estaticamente. Eles tinham provas de que eram eleitos de Deus, versículo 4, capítulo 1, verso 4. Eles se tornaram imitadores dos apóstolos, se tornaram modelo para os demais crentes de toda a região da Grécia, de norte a sul, né, da Macedônia até a Caia. Enfim, nós já expomos tudo isso no capítulo 1. Agora nós vamos ver por que o apóstolo Paulo ainda está entusiasmado com esta igreja, em dar graças a Deus novamente por esta igreja dos Tessalonicenses. Então vamos lá. Para nós entendermos que é só a palavra que te dá firmeza nas perseguições, a primeira coisa que Paulo nos destaca no versículo 13 é que quando você ouvir a palavra de Deus, você deve recebê-la como palavra de Deus. Amém? Quando você ouvir a palavra de Deus, receba-a como palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas hoje, elas estão tendo cada uma as suas próprias verdades, e quando elas ouvem um pregador da verdade do Evangelho, elas querem avaliar o pregador pela sua verdade. Não tem como. O pregador está levando uma mensagem absoluta. Ela não pode ser colocada em nenhum tipo de observação, a não ser a observação da Escritura. E não com a verdade subjetiva que hoje cada um acha que tem. Este é o problema de nossa sociedade. É uma sociedade relativista, que diz que cada qual tem sua própria verdade. E quando você vai pregar o Evangelho, eles querem avaliar o Evangelho que você está pregando pela verdade dele. A Bíblia não está sujeita às avaliações humanas. Aliás, a Bíblia é o padrão pelo qual as ditas verdades humanas devem ser avaliadas. É a Bíblia que é o padrão. Então vamos ver como diz Paulo. No original grego ele diz assim: e por causa disso também, no verso 13, nós agradecemos a Deus incessantemente, porque tendo recebido a palavra da mensagem a partir de nós, de Deus aceitastes, não palavra de homens, mas como é verdadeiramente, palavra de Deus,
o qual, não a qual, depois vamos ver isso, o qual também opera em vós, os crentes. É assim que está no original grego. Então vamos pelas partes do versículo. A primeira coisa que observamos aqui é a forma com que Paulo e seus companheiros de viagem davam graças a Deus pelos Tessalonicenses. Ele diz que era de uma forma incessante. Incessantemente damos graças a Deus. Queridos, a palavra incessantemente quer dizer ininterruptamente, assiduamente, sem omissão e sem intervalo de tempo. É claro que o apóstolo Paulo não ficava orando de joelhos 24 horas por uma igreja, não é isso, né? A palavra, ela quer dizer que Paulo não dava intervalo, ele não dava espaço para faltar uma oportunidade de agradecer a Deus por aquela igreja. Eu fico pensando que, se Paulo não ficava 24 horas de joelhos dobrados diante de Deus, dando graças a Deus, porque nós vimos semana passada que ele mesmo, ou semana retrasada, que ele mesmo disse que não deixava de trabalhar, ele trabalhava por fora para não receber salário dos Tessalonicenses, e ele disse que ele trabalhava a ponto de se extenuar, nós já vimos isso. Paulo não tinha nenhum tempo, no entanto, o tempo que ele tinha, ele tirava para orar a Deus e se lembrar dos Tessalonicenses de uma forma especial, assídua e constante em suas orações de ação de graças. Irmãos, eu fico imaginando que tipo de igreja é essa? É essa ou esse, né? Esse tipo, né? Que tipo de igreja é esse que leva um pastor ao joelho diante de Deus e não permite esquecer de suas qualidades cristãs? Não estamos falando de um pastor local, porque o pastor local trata diretamente com a igreja. Ele conhece as situações, os defeitos e as virtudes de sua igreja. Mas eu me refiro aqui a um apóstolo, a um mensageiro de Deus que estava constantemente em viagem. Ele lidava com várias igrejas, não era só com Tessalônica. Quando ele está escrevendo esta carta aqui, ele já está em Corinto. Ele já havia passado por Bereia, já havia passado por Atenas, estava em Corinto, e em Corinto ele escreve esta carta para os Tessalonicenses, mas lembrando deles constantemente em sua oração. Nós sabemos que Paulo orava pelos bereanos, Paulo orava pelos atenienses, Paulo orava pelos coríntios, corintianos não, né? Mas os coríntios ele orava. No entanto, ele não se esquecia da igreja dos Tessalonicenses, irmãos. Imagine isto, as orações deste homem a Deus eram orações longas e diárias, eram orações que não se esqueciam, uma característica que chamava a atenção do apóstolo Paulo. E que causa era esta pela qual Paulo dava graças a Deus? Como dissemos na introdução, é porque é o seguinte: vocês receberam a palavra da mensagem a partir de nós como fosse de Deus. Isso trouxe alegria para o apóstolo Paulo. Paulo não mostra aqui somente, mas em vários lugares dos seus escritos, de que a palavra da mensagem, apesar de proceder de Deus, de ser de Deus, ela parte dos homens. Ela parte dos homens. Tanto que as duas preposições gregas que Paulo usa aqui, de Deus e a partir de nós, são diferentes. No versículo 13 está assim, ó, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, na nossa Bíblia, né, que é de Deus. Na nossa Bíblia tem duas vezes o de, né? De nós ouviste, que é de Deus. Duas vezes a mesma preposição. No grego são preposições diferentes. Paulo está dizendo assim, ó, a palavra que a partir de nós ouvistes, mas que é de Deus. O genitivo possessivo mostra que esta palavra é de Deus, não é de mais ninguém, mas ela parte do homem por causa da proclamação. Inclusive quando ele diz assim, que de nós ouvistes, ele usa o verbo ouvir, por causa de que quando você proclama aos instintos da pessoa, aos instintos do ouvinte, não só os seus ouvidos físicos, como também sua consciência, a sua inteligência, para que ele mesmo possa avaliar a palavra que você está pregando. No entanto, os Tessalonicenses avaliaram assim: esta palavra é de Deus. Isso alegrou Paulo. Veja, então,
Deus concede graciosamente que o homem se torne participante do trabalho da proclamação de sua palavra. Paulo diz em 1 Coríntios 2,4 que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de persuasão, de sabedoria humana. E ele diz também, no capítulo 4, verso 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E também em 2 Coríntios 3,5 ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, como se tivesse origem em nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo reconhece que a palavra é de Deus, mas ele também reconhece que pela misericórdia de Deus, ele foi escolhido para propagar a palavra que é de Deus. Além de testificar que tinha um ministério, não por si mesmo, mas segundo a misericórdia que nos foi feita. 2 Coríntios 4:1. As pessoas têm uma mania tola de pensar que os mensageiros da Bíblia, antigamente, tinham a alternativa de trocar ou ressignificar a palavra de Deus. Engano. Ultimamente ouvimos, um pastor aí, aqui no Brasil, lá em São Paulo, dizer que precisamos ressignificar a palavra de Deus. Que autoridade? Quem deu essa autoridade? Quem autorizou algum de nós, a ressignificar a palavra? Porque o nosso século está pesado? Porque está difícil conversar com as pessoas do nosso século? E eu pergunto para vocês, qual século foi fácil a igreja conversar com o mundo? Qual? Nenhum, irmãos. Porque em todas as eras, ainda que elas tenham característica diferente, ainda que ela seja a era antiga, a era renascentista, a era iluminista, a era moderna, a era pós-moderna, não interessa. Todas as eras humanas sempre fecharam o diálogo com a igreja. Para a igreja dialogar com este mundo, ela tem que falar a língua dele. E quando eu falo de falar a língua dele, eu não estou dizendo de vocabulário, não. Eu estou falando de conceitos. Para você dialogar com o mundo, você tem que abrir mão dos conceitos bíblicos para o mundo te ouvir. Por acaso você já viu a televisão, a mídia, as reportagens, falar de pastores verdadeiros expressando a sua opinião sobre qualquer coisa? Não. Você só ouve pastores na mídia que já trocaram os seus conceitos para ficar de acordo com o mundo. Assim eles têm diálogo. Assim eles saem nas reportagens, nas televisões. Nunca Deus deu autorização para ninguém, nem para os apóstolos, quando Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele fala, ainda que nós mesmos, ou até um anjo do céu, vier trazer um evangelho diferente do que vocês já ouviram, seja ele maldito, seja anátema. Paulo nega que até ele mesmo tem autorização para mudar o que ele já recebeu. Agora imagina nós. Imagina nós que estamos aqui 2000 anos de distância, que somos discípulos dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, e assim 1000 anos e 2000 anos dos discípulos dos apóstolos. Impossível qualquer pessoa ter essa arrogância de tentar trocar ou ressignificar a palavra de Deus. Nem tinham naquela época e nem temos hoje. A palavra de Deus significa o que ela sempre significou, porque ela é a imutável palavra do Deus imutável. O que ela significava antes, ainda significa agora e vai significar até Jesus voltar. O mundo muda, os céus e terra podem passar, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Marcos 13, 31. Agora, a virtude dos Tessalonicenses, pela qual Paulo novamente dava graça, é que eles perceberam isto. A diferença entre os homens que proclamavam a palavra e a palavra que os homens proclamavam. Uma coisa são os homens, mas outra coisa é o que eles dizem. Veja, eles sabiam, os Tessalonicenses sabiam que Paulo e seus companheiros eram homens. Mas quem não sabe disso, pastor? Os Gálatas não souberam. Os irmãos já leram isso? Quando Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, foram pregar o evangelho na Galácia, nas cidades, plural, da Galácia,
A Bíblia diz que na cidade chamada Listra havia um coxo de nascença naquele lugar e que Paulo ordenou que aquele homem levantasse e andasse. Aquele coxo de nascença levantou e andou, Atos 14, de 8 a 10, e os homens daquela cidade de Listra começaram a gritar na língua licaônica, dizendo: os deuses vieram até nós, e começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. São deuses gregos que já tinham outro nome na mitologia romana. Zeus em romano era Júpiter, e Hermes em romano era Mercúrio. E foi isso que eles chamaram Paulo e Barnabé. Barnabé, por ser maior, né? Paulo era baixinho, pequenininho e falador. Então, Hermes era o deus mensageiro, né? Mercúrio era o deus mensageiro. Então, Paulo era o Hermes. E Barnabé, grandão, era Zeus. Inclusive, diz a palavra que os sacerdotes daquela cidade, do templo de Zeus, vieram trazendo touros e grinaldas para sacrificarem a Barnabé, confundindo ele com Zeus. Eles tiveram que rasgar suas vestes e dizer: varões da cidade de Listra, parem com isso, porque nós também somos homens como vocês. Agora, os tessalonicenses não. Eles olharam Paulo, Silas e Timóteo. Já era a segunda viagem missionária. Esses são homens, mas as palavras que eles pregam são as palavras de Deus. Agora vou voltar naquilo que já falei por 2 vezes nessa série de sermões. A comparação que nós vamos ver dos tessalonicenses com os bereanos. Novamente vou ser obrigado a comparar os tessalonicenses com os bereanos. Eu estou convencido, irmãos, de que Paulo faz esta observação aqui deste motivo, pelo qual ele dá graças a Deus, exatamente para contrastar os tessalonicenses com os bereanos. Que lá em Atos 17 diz que quando Paulo fugiu de Tessalônica para Bereia, ele também foi pregar na sinagoga de Bereia. E chegando ali no versículo 11 de Atos 17, diz que aqueles homens receberam a palavra com toda a avidez, mas não como os tessalonicenses. Olha o testemunho que Paulo dá aqui dos tessalonicenses: vocês receberam a nossa palavra como sendo de Deus e não de homens. Os bereanos, como é que eles receberam? Diz o texto, eles examinavam as escrituras todos os dias. Por que todos os dias? Ninguém podia examinar a escritura todos os dias se ele não tivesse pergaminhos em casa. Mas os de Tessalônica eram mais nobres. Eram mais nobres do que, aliás, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. A palavra nobres ali em Atos significa de bom nascimento. O cara nasceu bem. Nós podíamos dizer berço de ouro, né? Os bereanos eram de nobre nascimento. Eles podiam ter pergaminhos em casa. E ali não estava falando de crentes bereanos, não, irmãos. Nós temos essa confusão. Ali o texto de Atos 17 estava falando de judeus bereanos. Judeus bereanos. Porque Paulo tinha uma estratégia quando pregava o evangelho em outras cidades. O primeiro lugar que ele entrava para pregar era onde? Sinagoga. Porque a sinagoga estava cheia de judeus e Paulo sabia que ele teria oportunidade lá, visto que ele era um fariseu, ele era um rabino, ele era um mestre da lei, ele tinha autoridade para chegar em qualquer sinagoga e ganhar oportunidade para poder expor as escrituras do Antigo Testamento. Essa era a estratégia de Paulo. Todo lugar de cidade estrangeira que ele ia, tinha sinagoga, por quê? Porque os judeus foragidos, chamados da diáspora, da dispersão, todo lugar que eles fugiam, eles abriam sinagoga para manter a sua religião ainda em vida. E assim nascia ali uma sinagoga que estudava a lei de Deus, a lei de Moisés. Por isso que todo lugar que Paulo ia pregar o evangelho já tinha uma sinagoga. Essas sinagogas eram antigas. E essas pessoas que frequentavam ali, na sua maioria eram judeus. Não judeus que moravam em Israel, em Jerusalém, mas cujos pais tinham fugido na diáspora e eles nasceram nas regiões estrangeiras, assim como o próprio Paulo. Paulo não nasceu em Israel. Paulo era judeu porque era filho de judeus.
Ele não nasceu em Israel. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. E Paulo foi instruído aos pés de um judeu chamado Gamaliel. Mas Paulo estudou também toda a cultura grega, toda a cultura romana, toda a cultura bárbara. Ele estudou tudo que tinha direito, filosofia e todas essas coisas que estavam disponíveis na sua época. Quando Paulo então chegava em uma cidade que ele encontrava uma sinagoga, a maioria ali era judeu. E quando ele pregava no Velho Testamento, que era a Bíblia dos judeus. Neste próprio Velho Testamento, diz a Bíblia em Atos, toda hora está escrito lá, toda hora que você lê Atos está escrito assim, e ele provava pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Você quer saber o que é isso? Pelo próprio Antigo Testamento, que era o livro dos judeus, sagrado dos judeus, ele provava para os judeus que estavam ali que Jesus, que eles haviam matado na cruz, era o Messias, que eles rejeitavam. E a Bíblia diz que ele provava por argumentos. Os homens não conseguiam resistir à sabedoria de Paulo quando ele pregava na própria Escritura dos judeus. Vocês estão pensando que bereanos ficavam conferindo nas Escrituras porque eles eram mais crentes do que os outros? Não, primeiro que eles eram judeus, eles não eram crentes. Segundo, a Bíblia diz, o verbo que usa lá para dizer conferir, o verbo anacrinontes. Anacrinontes significa criticar, significa julgar. Os bereanos, eles ficavam todos os dias, só quem tinha dinheiro podia comprar pergaminhos para ter em casa e todo dia ficar analisando o que Paulo tinha falado uma vez na semana, porque Paulo só ia na sinagoga no sábado, né? Paulo só ia na sinagoga uma vez na semana. No sábado ele chegava lá e discutia, provava, mostrava, argumentava e pregava. Aí os bereanos, judeus, tá? Iam para casa, pegavam os pergaminhos, já que eles tinham dinheiro, todo dia ficava, nossa, Isaías, pior que fala isso mesmo, hein? O cara está lá, querendo provar que Jesus é o Messias, né? Nós não aceitamos, mas olha, não tem como, e todo dia não, vamos achar um texto que fala que não é. E querendo ler todo dia para contradizer Paulo. É isto que a Bíblia está dizendo. Eles não estavam lá para aceitar, nossa, que palavra maravilhosa, agora nós vamos crer em Cristo. Não, eles estavam para criticar, para julgar. Este é o verbo grego que está escrito lá. E Paulo não pregava todo dia, ele pregava uma vez por semana. Tanto que eles convidavam Paulo para o outro sábado voltar na sinagoga e explicar tudo de novo. Mas todo dia eles estavam lá. Todo dia pesquisando para ver, nós vamos pegar esse cara. Sábado que vem nós vamos arrebentar ele. Sábado que vem ele não vai conseguir provar. E ficar todo dia estudando. E chegar lá no outro sábado, Paulo, mais um coro neles. Aí eles iam lá bater em Paulo. Agora não tem argumento, vamos bater. Não é assim? Sabe como é que surgiu o ditado contra a força no argumento? Do cordeirinho, né? Que estava tomando água no riacho. A água descendo assim, o lobo veio por cima e ficou bebendo água também, né? Aí o lobo falou assim, como é que você tem coragem de sujar a água que eu estou bebendo, cordeirinho? Aí o cordeirinho falou, mas como eu posso sujar a água do senhor se ela corre do senhor para mim? Quem estaria sujando era o senhor. Aí o lobo, mas eu fiquei sabendo que você falou mal de mim ano passado. Aí o cordeirinho, mas eu nasci esse ano, senhor. Então foi seu irmão mais velho. Mas eu sou o primeiro filho da minha mãe. Eu não tenho irmão. Então foi seu pai ou seu avô, seja lá quem foi, e atacou o cordeirinho e comeu. Devorou. Contra a força não há argumento. Os judeus estudavam. Chegavam no sábado, apanhavam na Bíblia. O que eles faziam? Vão bater em Paulo. Então pegaram Paulo. Inclusive os judeus de Tessalônica também foram lá para ajudar a bater em Paulo. E os irmãos de Bereia pegaram Paulo e mandaram para Atenas para que ele não apanhasse em Bereia. Então ele foi para Atenas, onde acontece aquele episódio do Deus desconhecido que vocês já conhecem, tanto o episódio quanto Deus, né? Então, não tem essa de que os crentes bereanos são melhores do que os tessalonicenses, jamais. Paulo elogia os tessalonicenses, mas os crentes de hoje elogiam os de Bereia. Os crentes de toda a época elogiaram os de Bereia. E Paulo elogia os tessalonicenses. Paulo diz,
vocês receberam a palavra nossa como sendo palavra de Deus. O verbo decomai, que é receber, significa tomar, receber com prontidão, aceitar, dar as boas-vindas, acolher, receber calorosamente, dar uma recepção adequada e acolher. Esse verbo no Novo Testamento, todas as vezes que acontece, ele acontece na voz média, que significa um alto nível de interesse em receber, é acolher para si. A voz média, no português não tem, né? No português só voz ativa e voz passiva. No grego tem voz passiva, voz ativa e voz média. A voz média é quando o agente executa a ação sobre si mesmo. Então, esta palavra, receber a palavra de Deus, sempre no Novo Testamento está na voz média, indicando que os ouvintes recebiam para si a palavra de Deus, principalmente os tessalonicenses. Isso levou Paulo a uma ação de graças. Eu quero agradecer a Deus pelos tessalonicenses, não pelos bereanos. Os bereanos ficavam examinando na Escritura para me criticar, mas os tessalonicenses receberam como sendo palavra de Deus. Isso deu alegria para o apóstolo Paulo. Agora sim, no final do versículo 13, na nossa Bíblia, o pronome relativo que está aí, né? O qual ou a qual é no feminino, né? Versículo 13 está dizendo assim, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, a qual, né? Com efeito, não é isso? Está no verso 13? A qual. Porém, no grego, este qual está no masculino. Quer dizer que não é a palavra de Deus, a qual, final do 13, está operando eficazmente em vós. É Deus, é o masculino. A palavra de Deus, o qual Deus é este que está operando em vós eficazmente os que creem. Deus usa a palavra dele para te salvar, mas quem opera é ele. Olha o que Paulo diz lá aos Filipenses 2,13. Ele diz assim, o qual opera em vós. Ele está dizendo que Deus é quem opera em vós, tanto querer como operar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem opera. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual ele opera. Então ninguém tem autorização para trocar esta palavra. A autorização que o pregador tem é para pregar como ela é, como ela está. E esta operação tem um efeito glorioso de transformar e de conceder nova natureza ao ouvinte. Tiago 1,18 e 1 de Pedro 1,23. Tiago 1,18 está escrito que pelo seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Pelo seu querer, Deus gerou pela palavra da verdade. E na carta de Pedro diz que nós não fomos gerados por uma semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É através da palavra que você recebe a nova natureza, mas quem opera em vós, tanto querer como operar, é Deus. Deus é quem nos leva para nos adequarmos ao comportamento do seu Filho, que é o varão perfeito, não por imitação, mas porque ele nos concede uma nova natureza que nos faz caminhar pelos mesmos passos de Cristo e no coração de Cristo. Tem um livro do Charles Swindoll, né? Que fala em seus passos que faria Jesus, né? É Charles Swindoll ou é Charles Sheldon? É um desses dois aí. Ele diz, em seus passos o que faria Jesus, né? Agora, o que quer dizer isto? Em seus passos que faria Jesus? Não, gente, tudo que você for fazer, pense primeiro. O que Jesus faria em meu lugar? Aí você nunca vai pecar. Mas peraí, isso aí é nobre, é bonito, mas isso é uma imitação superficial. Você não tem que perguntar o que Jesus faria nesta situação. Você tem que perguntar por quê. O que levaria Jesus a fazer ou não fazer aquilo nesta situação? É isto. Não é o que ele faria, mas o que levaria ele a não fazer. Aí é que está o detalhe. Porque um ímpio pode também imitar um cristão, mas ele continuará com o seu instinto de ímpio.
a história história com E, né? História, a fábula, daqueles 2 reis, né? Daquele rei que tinha 2 filhos gêmeos, e falou assim, eu não sei para qual dos meus 2 filhos eu dou o trono, porque eles são da mesma idade, nasceram no mesmo dia, na mesma hora, mas eu vou fazer um teste de aptidão. E aí chamou eles, e quem trouxer a coisa mais espetacular diante dos meus olhos, reinará em meu lugar. E tinha um menino, um filho dele lá, que falou, já sei, eu vou treinar um gato. E treinou um gato para o gato andar de 2 patinhas, vestir o coletezinho do garçonzinho, a gravatinha, borboletinha, e na patinha da frente ele ficar carregando lá, a bandejinha com 2 tacinhas de vinho para levar para o rei. E treinou, meu amigo, durante aquele tempo estabelecido pelo rei, treinou. O gatinho estava expert. E fazendo tudo aquilo, o irmão dele olhou e falou, rapaz, meu irmão já ganhou, porque até eu estou gostando do tal do gato agora. Mas quando chegou no dia, então, abra-se aqui a disputa aqui entre eles. E aí veio o primeiro e trouxe, vai entrar um gatinho para servir vinho para o senhor, meu pai. E aquele gatinho foi todo bonitinho, gravatinha, bandejinha, entrando só em 2 patinhas, todo mundo aplaudindo, já ganhou. Aí o outro irmão dele teve uma ideia, soltou uma caixa de rato ali no meio, e saía com as rataiadas correndo no meio. E aquele gato ficou doido, largou aquelas bandejas e já correndo atrás dos gatos, e pega e não pega, e larga e não sei o quê. Mas que bagunça é essa? O pai falou. Aí o outro disse, meu pai, ele treinou o gato, mas não mudou sua natureza. Ele continua um gato. Eis aí uma grande lição. Muitas pessoas vêm para a igreja e se treinam como um crente, mas a natureza é mundana. Se soltar um rato, ele corre atrás. Corre. Ele ainda gosta. Somente aqueles que têm a natureza transformada é que podem, de fato, imitar Jesus com o mesmo espírito de Jesus. Não basta fazer o que Jesus fazia, tem que ser movido pelo que Jesus era. Então, hoje nós vivemos em dias nos quais a palavra de Deus pouco é proclamada. Acois, Paulo usa este verbo quando ele diz, vocês ouviram de nós, a proclamação que de nós ouvistes. O que tem se ouvido na maioria dos lugares que alega dizer palavra de Deus, nada mais é do que palavra do homem. Enquanto os judeus de Bereia jogavam fora o que era palavra de Deus, hoje os crentes engolem o que é palavra do homem. Veja o contraste. Bereia jogava fora a palavra de Deus, e hoje os crentes engolem palavras do homem. Paulo elogia os Tessalonicenses porque de fato e de verdade aquela palavra proclamada era a palavra de Deus. Eles tiveram discernimento, mesmo não tendo contato diário com a Escritura como tinham os bereanos. Mas eles tiveram discernimento que os bereanos não tiveram, por mais que quisessem dar critério, quisessem dar julgamento ao que ouviam de Paulo. Então eu quero finalizar o verso 13 de hoje com a seguinte reflexão para você. Não basta você reconhecer que a palavra pregada é de Deus por causa de uma boa interpretação, não. Talvez você diga isso. Não, essa palavra aí eu sei que é de Deus porque foi bem interpretada, está dentro do contexto, o pregador fez uma boa exegese, foi fiel ao texto. Nós sabemos que essas coisas são boas. Sabemos que elas realmente sinalizam que isso é a palavra de Deus. Porém, você tem que levá-la para dentro de si. A palavra de Deus deve sair das linhas escritas e lidas. A palavra de Deus deve sair dos lábios do pregador como algo que você escuta para tomar uma forma artística dentro de você. Paulo chama isso de poema, de onde vem a nossa palavra poema. Poema, no grego, é trabalhar com arte, é dar uma forma artística para aquilo que é abstrato. Você está ouvindo a palavra abstrata de Deus, você deve dar forma para ela, e uma forma espetacular,
com a arte de um poema, você deve fazer com que esta palavra entre em seu coração e tome a forma que ela é verdadeiramente, que ela foi vista em Cristo Jesus, que foi vista no exemplo dos seus apóstolos e deve ser vista no exemplo da igreja de Deus hoje. Não basta ouvir e saber que é a palavra da verdade. Ela deve sair dali para ter transformação dentro de nós, ela deve nos dar crescimento. Jesus disse em João 6,63 que as suas palavras são espírito e vida. As palavras de Jesus não são palavras jogadas ao vento. Deus disse pelo profeta Isaías que a sua palavra não voltará para ele vazia. E o que você acha que é isto? Não voltar vazia é só porque vai ganhar almas? Não, quando ela condena também ela não volta vazia não. Porque ela está cumprindo o propósito para o qual ela foi determinada. Paulo disse aos Coríntios, capítulo 2, na segunda carta, versículo 14 ao 16, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo, o perfume de vida para os que se salvam, mas perfume de morte para os que se perdem. Mudou o perfume? Não, é o mesmo. Paulo está aludindo aos generais romanos que voltavam da guerra com os seus cativos, né? Todos eles nus, algemados, andando a pé, e os heróis romanos a cavalo. E todos eles prisioneiros de guerra, algemados dos dois lados. À frente deles ia um sacerdote romano. E ele tinha, né, aquele incensário, onde aquele incensário soltava fumaças odoríferas, fumaças aromáticas para os seus deuses. Quando os soldados romanos e o general romano sentiam o cheiro daquela fumaça no desfile da cidade, eles pensavam consigo, este é o cheiro de vida. Os soldados diziam, eu vou ganhar mais uma patente, não vou ser mais soldado, agora vou ser um sargento, vou ser naquela época, né, vou ser um centurião. Isso é cheiro de vida para mim. Mas quando os prisioneiros sentiam o mesmo cheiro, o que eles pensavam? Isso é cheiro de morte para nós. Olhava para o outro e falava, a guilhotina nos espera. O cheiro não mudava, mas ele tinha mensagens diferentes para aqueles que o sentiam. O evangelho também não muda, é o mesmo, mas ele tem cheiro diferente para as pessoas lá fora. Para os que se salvam, cheiro de vida, e para os que se perdem, cheiro de morte. Por isso ninguém pode mudar o evangelho. Conversei recente com uma pessoa que disse para mim assim, eu acredito somente no Deus de amor. E acabou. Eu disse para ela, então, o que fazer dos outros atributos de Deus? Deus também é justiça. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia, mas também tem ira. A Bíblia diz que Deus faz vasos de misericórdia e faz vasos de ira. O que você vai fazer com esses textos? Ele falou, eu não quero saber da Bíblia. Eu quero saber do que eu penso sobre Deus. Para mim, Deus é amor e pronto. Não vai condenar ninguém ao inferno. E eu disse para ele, Jesus falou em Mateus 10, 28, não tem mais aquele que mata o corpo e não sabe o que fazer da alma. Temei antes aquele que é capaz de lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quem é este? Ele falou, não interessa. Eu creio somente em um Deus de amor. E aí eu citei para ele a frase de Agostinho, que diz assim, se no evangelho você escolhe aquilo que você quer crer e rejeita aquilo que você não quer, não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Eu falei, você é seu próprio padrão. Você não tem a Bíblia como um padrão. Você é seu padrão. Agora, como você pode dizer que outra pessoa está errada se essa pessoa também tiver a si mesma como padrão? E o que pode garantir que você está certo se você não tem um padrão ao qual possa recorrer para você provar que você está certo? Como você prova que você está certo? Se você disser que cada um tem sua verdade, e você diz que você só crê no Deus de amor, e eu te falo que existe o Deus de justiça também, então por que você também não crê em mim, já que cada um tem sua verdade? Junte sua verdade com a minha.
já que é o caso. Mas você se tornou padrão do seu próprio pensamento. E a Bíblia diz, Deus falando por Isaías, os meus pensamentos não são os vossos. Assim como o céu está acima da terra, os meus pensamentos estão acima dos vossos, e os meus caminhos acima dos vossos caminhos. Quem é você, meu irmão, para determinar o que Deus é? Deus é desde a eternidade. Você chegou agora e vai daqui a pouco. Como você pode determinar o que Deus é? Você nem saberia que Deus existe com a característica de amor, se Ele não revelasse isso na Escritura. Você só sabe que Deus é amor porque a Bíblia diz, e agora você está querendo rejeitar o resto da Bíblia. A própria Bíblia que te revelou que Deus é amor, você quer jogar o resto dela fora. Se não fosse ela, nem amor você saberia que Deus é. Veja como são os homens. Como Vantil dizia, os homens são como crianças sentadas no colo do pai, que comem a bolacha do pai e dão tapa no seu rosto. Os ímpios respiram o oxigênio de Deus, comem a comida de Deus e dão tapa no rosto de Deus, blasfemando dele, e negando a ele, e negando o seu filho. A pergunta que eu faço e finalizo com elas: os Tessalonicenses tiveram provas vivas de que a palavra de Deus na vida deles foi eficaz. E o próprio Paulo deu testemunho disso. E como será que está sendo conosco? Como você está recebendo a palavra de Deus em sua vida? Qual é a eficácia de Deus, da operação de Deus por meio da palavra dele em você? Qual testemunho você pode dar? Você tem ouvido as palavras dos verdadeiros servos de Deus como sendo a palavra do próprio Deus, ou você tem feito como os bereanos, elogiados pelos crentes de todos os tempos, mas somente os tessalonicenses foram elogiados por Paulo? Você tem recebido como palavra de Deus, ou tem ficado aqui como este homem que conversei recentemente? Só vai ser do jeito que eu quero. Só vai ser do jeito que eu creio. Qual é o seu testemunho com relação à eficácia de Deus por meio da palavra dele em sua vida? O que eu ouço muita gente falando hoje é o seguinte: não, meu modo de pensar me tornou uma pessoa melhor. Mas raramente uma pessoa para dizer assim: irmãos, a Bíblia destruiu o meu modo de pensar. E por ter destruído o meu modo de pensar, me tornou em uma nova pessoa. Você pode dar esse testemunho? Você pode dar esse testemunho de que a Bíblia destruiu seu sistema de pensamento e por isso mesmo ela te transformou em uma nova pessoa? Ou você acha que foram a evolução dos seus pensamentos que lhe tornaram uma pessoa melhor? Que o Senhor nos conceda o espírito de discernimento dos Tessalonicenses. Eu sei que quem está pregando aqui é homem, mas eu também sei que as palavras são palavras de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus.